O Santos vai investir nesta janela de exceção da CBF para qualificar ainda mais o seu elenco? Vamos falar sobre isso. Quero muito saber a sua opinião aqui nos comentários e vou dar a minha opinião de como o Santos deveria qualificar o seu elenco visando as duas competições que nós temos até o final da temporada, que é a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Campeonato Brasileiro, o Santos estreia no dia 30 de março, ou seja, temos mais ou menos um pouquinho mais, né, de 2 semanas para treinar os jogadores, para ter ali aquela mapeada no mercado, para saber se vale a pena ou não contratar jogador para essa ou aquela posição. Mas antes disso, é importante a gente falar sobre o contexto. A diretoria do Santos e também a comissão técnica avaliam de forma positiva o elenco atual do Santos e entende principalmente que a janela de transferência do começo do ano foi muito importante para que o Santos ganhasse essa encorpada, principalmente na questão ofensiva. O Santos contratou jogadores que vieram para ser titulares e também brigar por posição no banco de reservas. Sem contar, é claro, da volta do Neymar, que isso não preciso nem falar, né? Como o Santos entende que isso fortaleceu o Santos em vários aspectos, não só dentro das quatro linhas, mas também fora. Só que a diretoria do Santos, departamento de futebol, comissão técnica, enfim, entendem ainda que o elenco não está fechado. Ou seja, estamos dentro desta janela de exceção da CBF, que vai até o dia 11 de abril, começou no dia 10 de março, que pode sim ter opções interessantes. Só que a ideia do Santos, e como trouxe uma matéria da UOL, não é de gastar, fazer um grande investimento neste momento. Ou seja, se aparecer uma boa oportunidade, o Santos vai avaliar. Mas a tendência é que o Santos não faça grandes investimentos. Pode ser que seja um Santos que segure um pouco esse momento e faça investimentos maiores na janela do meio do ano. E aí, se a gente pensar de forma estratégica, tem dois pontos, né? E aí você me conta aqui nos comentários como que você pensa. Tem o primeiro ponto. Bom, vamos começar já o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil com o elenco praticamente fechado, né? Então vamos com tudo agora, contratar nessa janela de exceção, fica mais restrito, porque é só o mercado nacional, jogadores que estão sem contrato ou jogadores que disputaram algum campeonato estadual, né? Mas aí a gente já começa o brasileiro com uma gordurinha, com um time que, né, consegue treinar e tal, pega o entrosamento, aquela coisa toda. Ou não, esse elenco aguenta até o meio do ano, a gente consegue perceber melhor as carências, porque tem jogador que talvez se destacou no Paulista, mas não vai dar conta no Brasileiro e na Copa do Brasil. Tem jogador que não se destacou, mas que começa a aparecer de forma positiva nessas outras duas competições. E aí, na janela do meio do ano, que é a janela principal de clubes da Europa, e por que, que eu falo sobre isso? Porque pode ser que venha algum clube da Europa e tire algum jogador aqui do Santos. Pode ser que algum clube da Europa tire algum jogador do futebol brasileiro e aí, com dinheiro, esse clube brasileiro vem no Santos e tira algum outro jogador. Entende o que eu quero dizer? Então, inclusive a gente sempre brinca, né? Que tem o time do primeiro semestre e o time do segundo semestre, justamente por conta dessa janela de transferência, tanto para o bem como para o mal. Mas como que eu avalio? Quais são as necessidades do Santos nesse momento? Lateral direita, já falei isso até no vídeo anterior, que eu acho que o JP Sherman é um jogador muito promissor, só que só tem 19 anos e vai oscilar. Eu não vou esperar que um jogador de 19 anos não cometa equívocos, erros. Ele vai sim falhar em alguns jogos, vai sim fazer partidas bem interessantes, vai ter essa oscilação. Cabe ao Santos ter um reserva para disputar por posição com ele, para quando ele não estiver bem, beleza, fica aqui no banco que a gente tem um outro jogador que, né, vai conseguir ajudar a equipe neste momento de oscilação. O Aderlan voltou a trabalhar com bola, né, no gramado nesta semana.
só que ainda não vai trabalhar junto com os demais jogadores. Vai demandar um tempo ainda para que o Aderlan fique à disposição do Caixinha. Lá para abril, maio, é que aí sim a gente começa a falar de Aderlan para ser relacionado. O Léo Godoy, com todo respeito, não me transmite confiança. Então o Santos precisa contratar para lateral direito. Aí eu faço a pergunta para você: dá para aguentar até o meio do ano? Ou tem que ver algum clube brasileiro que esteja com o lateral direito dando sopa para a gente contratar? Essa é uma avaliação que o Santos tem que fazer, né? E assim, se for contratar, independente de ser agora ou de ser depois, tem que ser com convicção. Não é para inflar o elenco, a folha salarial. Vou contratar esse lateral direito do time X porque esse cara vem para ser titular, vem para incomodar o Sherman, vem para brigar por posição. Não é para contratar mais um Rainer, não é para contratar mais um jogador que, né, não vai dar certo, né? Então tem que ter convicção na hora que for contratar. Outra questão é sobre zagueiro. O Santos tem hoje 2 jogadores titulares, né? Vamos colocar assim, Gil e também Zé Ivaldo. Só que o banco de reservas do Santos ainda não transmite tanta confiança, por exemplo, para o torcedor e para o próprio Caixinha. A gente enxerga um Santos, por exemplo, com o Luan Pérez, que todo mundo tinha muita expectativa nele, que ainda fisicamente deixa a desejar. Será que o Luan Pérez vai conseguir desempenhar um futebol interessante no Brasileiro, na Copa do Brasil? Eu espero que sim, mas ainda fisicamente está deixando a desejar. O João Basso, não dá para confiar no Basso, não dá. Era um jogador que, né, já deveria ter sido negociado faz tempo. O Luizão é um jogador que o próprio Pedro Caixinha falou em entrevista coletiva que ele sentiu um gol do Botafogo de Ribeirão Preto, lá naquele jogo da estreia do Neymar, que o cara faz o gol de cabeça e foi em cima do Luizão. Ele fala que ele sentiu bastante esse lance. Eu não sei se por conta disso, né, o Caixinha tá meio assim de colocá-lo mais vezes, enfim, mas eu acho que o Luizão é um jogador bastante promissor e que em um futuro próximo pode brigar por uma titularidade, mas ainda não vejo pronto para ser esse cara que vai ser titular, vai disputar por posição. Então acho que é importante o Santos ter outra opção de zagueiro, mas também, da mesma forma que eu falei do lateral direito, um cara que venha para brigar por posição. Volante, o Zé Rafael deve ficar à disposição lá para abril, maio também. E também não sabemos como que vai ser a condição do Zé Rafael quando ele voltar a jogar, né? No mundo perfeito, fez esse procedimento cirúrgico, resolveu o problema. Mas tem que esperar, né, para ver como que o jogador vai voltar. E aí nós temos 3 volantes que estão em baixa. Pituca, João Schmidt, que é um jogador que vem oscilando, fez algumas partidas interessantes até no Campeonato Paulista, mas vem oscilando bastante. E o Tomás Rincon, que começou até a temporada como titular, mas foi perdendo espaço. E é um jogador que a gente já trouxe aqui, que pode entrar nessa questão de corte de custos, né, de adequação da folha do Santos por conta de alto salário. Então, ele, Pituca, Furt, jogadores que recebem um alto salário, se aparecer uma oportunidade, podem ser negociados. Não falo agora nessa janela de exceção, mas quem sabe para o meio do ano, né? Então, essa questão também de adequação da folha, que o próprio presidente Marcelo Teixeira falou, não é a Nájila que está falando, o presidente Marcelo Teixeira, em entrevista, disse que o Santos precisa pensar na questão de adequação da folha salarial, né? Porque tem jogadores que têm um alto salário, mas o Santos precisa cortar alguns custos, porque está com uma folha cara, né? Não é só por conta do Neymar. O Neymar se paga, mas tem os outros jogadores que foram contratados para que esse elenco seja competitivo e atinja o objetivo. E qual que é o objetivo que a gente vem falando? Ir para a Libertadores, estar na Libertadores em 2026. Então, vejo a necessidade, né, do Santos ter essas 3 contratações de volante, de lateral direito principalmente, e zagueiros. A avaliação tem que ser agora da diretoria, mapear. Tem jogadores que
podem ser contratados de clubes brasileiros agora? Ou é melhor a gente segurar para investir na janela do meio do ano? Com jogadores, inclusive, que estão na Europa, que você pode fazer um investimento, né, em termos de opções maiores, visando também a América do Sul, enfim. Quero saber a opinião de vocês, mas, repetindo aqui, a tendência é que não seja um Santos investindo alto nesta janela de exceção da CBF, tá bom? Grande abraço para vocês e até um próximo vídeo.